Oi, boa noite, pessoal. Consegui, conectada já. Boa noite, Gil, Pri, Augusto, outros meios, Chico. E aí, gente? Boa noite, buenas. Ô, gente, que beleza, gente, bom. Vocês já sabem o tema do mês, né? Nosso tema hoje, esse mês é raiva. Vamos lá. Vou fixar aqui o comentário e vamos esperar mais uns minutinhos para o nosso convidado chegar. Cadê ele? Oi, oi, Vânia, Guga, boa noite. Nossa, tô super ansiosa aí pro nosso bate-papo. Eu tô esperando. Daqui a pouco o João tá aí com a gente. Esperar mais uns minutinhos. E aí, gente? Ó, vou contar pra vocês, aqui em São Paulo tá uma loucura, um calor. Estão perguntando aqui, João, cadê você? Oi, Aparecida, Ana Carolina. Ah, muito bom. Todos nós ansiosos. Vamos lá. Daqui a pouco ele tá aí. Achei, o João já tá pedindo para entrar. Vamos lá. Ah, João, já tá aqui com a gente? Não, não deu certo. Ah, tá conectando. Olá, Oi, tudo bem? João. E aí? Eu Tudo estava bem? esperando o convite para poder entrar. Ele veio com um delay aqui para mim e aí o Uhum. pedido para você entrar chegou atrasado. Mas Ah, agora, beleza. Tá joia. mas agora já estamos juntos aqui, né? Tranquilo, ótimo. E aí, tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo joinha. Então tá bom. Bom, antes da gente começar nosso bate-papo, nosso Bora Conversar, vou falar um pouquinho pro pessoal, né? Estamos aqui no nosso primeiro tema do mês. Na verdade, o tema do mês é raiva. Estamos no nosso primeiro encontro, né? Uhum. Com o João. A gente vai falar desse tema hoje e depois no dia 15, tá? Vamos falar com a Márcia Matos. E vai ser um bate-papo muito legal também. Depois eu dou mais detalhes lá no final, tá? E vou começar apresentando o João. João, Chico me falou, me passou aí algumas curiosidades suas, tá? Que eu vou falar pro Tá pessoal. joia. João é o obstetra do maior hospital público da Bahia, né? O Hospital Roberto Santos, certo? Isso. É isso aí, ele lida com partos delicados, né? E ama ler. E tem uma Uhum. curiosidade dele sobre amar ler. Ele tem muita vontade de ler o livro Fausto. Já sei quem contou. E e aí Chico me falou que realmente você entrou num clube de leitura, sugeriu o livro e você saiu do grupo. Pois é. Eu ouvi dizer que esse grupo já está fazendo isso agora, viu? Uhum. Beleza. No Mas próximo livro legal. eu retorno. É isso aí. Bom, João, eu vou. Enfim, né? A gente tá. É um bate-papo, né? Eu estava aqui Uhum. pesquisando. Sempre antes das nossas conversas, a gente pesquisa um pouquinho, né? Desculpa, Para um gente, pouquinho. foi uma Sim, sim. ligação indesejada que apareceu aqui para mim. Uhum. A gente sempre fala, né? E tenta buscar um pouco mais de informação a respeito do assunto, né? E raiva, né? Eu sou psicóloga, a gente ouve muito sobre afeto, né? O afeto ele pode ser negativo, pode ser positivo. Uhum. A raiva não deixa de ser um afeto, né? O afeto, na verdade, Uhum.
é quando a gente demonstra as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? E é uma das emoções mais intensas que o ser humano tem, né? A gente Uhum, até usa o termo raiva como a gente faz uma analogia, né? Espumando pela boca, por causa da doença raiva, né? Faz essa ligação uhum. e é realmente um sentimento muito intenso, né? Então, quero que você comece nos contando um pouquinho o que você acha disso, né? Dessa questão de ser um afeto, né? Das pessoas entenderem que afeto é só coisa boa, né? Só amor, carinho. Então, conta um Uhum. pouco aí como é que é a sua visão disso, né? O que é a raiva para você, né? Como afeto. Ok. Bom, boa noite a todos e todas. Eu, além de ser médico obstetra lá do Hospital Roberto Santos, sou psicoterapeuta de abordagem junguiana, né? Então, Jung, ele divide, né, emoção de sentimento, tá? Porque o sentimento é uma coisa valorativa, egóica, né? Então, eu percebo e eu posso fazer uma série de depoimentos e tal sobre o minha amizade, minha paixão, meu carinho, meu querer por alguém ou por algum animal. E emoção, ele bota como algo que não passa pelo ego, né? Ela vem, Uhum. é um impulso que vem de dentro e que muitas vezes toma conta da pessoa. E ele bota o afeto como sendo uma emoção e não um sentimento. Mas eu acho interessante que a próxima convidada a falar sobre raiva, né? É uma professora, né? Pelo que eu li, que Chico mandou. E há na cultura popular, né, até um sinônimo, né, entre afeto e emoção, Uhum. tá? Só que agora veja só na conotação da palavra, diz assim, olha, eu sinto muito afeto por você, tá lá alencado que é um sentimento que eu tenho, é um sentimento bom por aquilo. Você me afeta, imagine, já mudou tudo, entendeu? Então é isso, a emoção É ela é verdade. muito mais intensa. E a raiva talvez seja de todas as emoções a mais intensa e a mais, digamos assim, a mais intensa, a mais violenta e a que causa mais problemas para a pessoa e para o outro, né? Exato. Então, aí, em linhas gerais, é isso. Legal. Mas você falou uma coisa super interessante, né? Que a gente não está acostumado a usar como afetar o outro, né? Parece Uhum, que isso fica negativo, né? Quando você fala. isso. E realmente o afeto é isso, né? Se a gente for na origem da palavra, ela vem de afeição, né? E o afeição é tocar, né? Significa uma disposição, né? Uma inclinação a alguma coisa, né? E isso faz muito sentido, né, João? O quanto o afeto como palavra e como emoção. No caso, ele engloba emoção e sentimento, né? E aí eu queria até que você explicasse um pouquinho melhor, porque na verdade o Jung fala da raiva como emoção, e aí queria que você explicasse um pouquinho por que emoção e não sentimento. Pronto. Porque o sentimento, como eu disse, ele pode ser valorizado do ponto de vista egóico. Então, eu posso conceituar a minha amizade por alguém. Então, eu sou amigo de alguém por conta disso, disso, disso. A gente já se conhece há muito tempo, enfim. Aí vai toda uma retórica sobre isso. Agora, eu às vezes posso não gostar de uma pessoa, tenho uma emoção negativa em relação àquela pessoa, e se me pergunta, vem cá, você conhece ela? Não conheço muito, não. Aham. E você não gosta dessa pessoa? Como assim? Ah, ela é antipática, baseado em quê? Ele não sabe, ele apenas sabe que sente aquilo. E ele não Uhum. sabe nem direito o que é que sente. Porque às vezes palavras e atitudes de determinada pessoa pode atacar internamente conteúdos sombrios, né? É. E ativar determinadas coisas que levam um conglomerado de emoções com grande com grande potencial energético, né? Que Uhum. Jung chamou de complexos, né? Então ativar os complexos da pessoa mediante
aquele contato, que pode ser até um contato visual, a pessoa pode não falar uma única palavra, e ele não gosta daquela pessoa, que Uhum. pode lhe remeter a outras coisas que ele projeta uma emoção negativa naquela pessoa, e o pobre coitado, às vezes, não tem nada a ver com isso. Verdade. Ah, e me diz uma coisa, a raiva, né? Ela é, como você falou, ela é uma das emoções mais intensas que a gente tem, né? Uhum, Ela, ela tem alguma. Você entende que sim, tem um. Ela está presente em todos os animais, né? uhum. Seres vivos, seres humanos e animais. E como que ela surge? Ela vem do nada? Ou a gente já está ali acumulando aquilo? É isso. Dentro de. Tem uma metáfora que eu acho muito interessante, né? Sobre essa questão de como é que ela surge, né? Uhum. Então, é, Jung, em um escrito dele, ele fala sobre a questão da comparação com aquele cão mitológico, né? O Cérbero, um cão de Certo. 3 cabeças, tal, Aham. altamente violento, que ficava lá no Hades, né? No submundo, né? Lá no reino dos mortos, né? E Aham. que impedia que as pessoas saíssem, que as almas saíssem e que as pessoas entrassem no Hades. Então ele Aham. ficava lá e devorava quem passasse. Então, o Jung, ele separou essa questão do cérebro, das 3 cabeças, né? Como a cabeça do meio, que é a cabeça arquetípica, né? Que seria Uhum. a raiva arquetípica, ou seja, aquela raiva que nós todos temos, tá? Então, ela é uma raiva presente em todos nós. Basta tirar o Tá. ego da nossa mente, nós viramos alguém sem o menor crivo de nada do que está saindo. Uhum. Apenas vem como aquela avalanche. Então, é comparativo com a raiva da criancinha pequena, do bebezinho, da criança de pequena idade, né? Que ele não Uhum. tem ainda um ego estruturado para saber o que é certo e o que é errado. E, Sim. às vezes, essas criancinhas têm um impulso de raiva muito grande quando lhe é negado determinada coisa, né? É. Então, nós quando somos negados determinada coisa, nos dá uma sensação de raiva, né? Sim. Em outra cabeça seria a questão de um erro de valorização contra si, tá? Então, como, por exemplo, eu chego, me manifesto de uma determinada forma, me apresento com minha persona de uma determinada forma, mas eu, na realidade, não sou aquilo. Eu viro tipo um personagem criado por mim, em que a minha alma, né, a minha psique, ela não entende aquilo como normal, tá? Uhum. Então, me dá uma série de sensações em que eu vou transmitir uma série de emoções para fora, tá? Porque eu estou me mostrando de uma maneira completamente errada, Uhum. entendeu? Contra a minha real personalidade, digamos assim, ou pelo que do clamor que a minha alma pede para que eu me manifeste, tá? Uhum. Então, a outra cabeça seria uma maneira de dificuldade, digamos assim, de expressão sobre si, tá? De dificuldade de interação em relação ao ambiente, por aí vai. Entendeu? Então, é isso. Só que a raiva ela pode ser enganada também, né? Então, de repente, eu estou num estado de muita raiva. Não, eu vou fazer uma viagem, quando voltar, tá tudo bem. Não tá. Se eu não trabalhar direito essa raiva, eu vou voltar exatamente da maneira que eu era, né? Uhum. Então, se diz na mitologia que a gente podia, que muitas pessoas tentaram enganar o Cérbero, né? Jogando pão com mel para lá, aí ele fugia para pegar o pão e a pessoa ia para outro canto, entendeu? Uhum. Então, às vezes, você pode enganar a raiva. E nós todos, não, vamos tomar um vinho, vamos tomar não sei o quê, tarará, para deixar isso para depois, né? Só Sim. que a alma clama por resolução. Então, vai acontecer alguma coisa em sonhos, algum problema que vai fazer com que a pessoa retome aquilo, aquele pensamento, né? Vai. Inclusive, quando muita gente tá tomada por melancolia, por uma tristeza profunda e tudo mais, entendeu? E lá ele está presente
nesse cachorro, né? Só que Uhum. esse cachorro, na psicologia, se chama raiva. Ele está vivendo essa raiva ali e, às vezes, a pessoa, não, eu vou dormir para me ver livre disso. Às vezes tem um pesadelo e aí Uhum. a É. raiva está lá presente, tá? Volta, né? Ou seja, a raiva, ela é natural. Nós todos temos. O problema não é sentir raiva. O problema é a dose, né? Certo. É o que a gente faz com isso, tá? Se nós temos uma raiva muito exagerada ou não, tá? Não é errado de maneira nenhuma sentir raiva. Então, a raiva não é errado sentir, né? Uhum. A maneira de expressar é que é o problema, tá? E muitas Claro. vezes, quando a pessoa está muito tomado pela raiva e faz determinadas coisas horrorosas, né? E às vezes, aqui na Bahia mesmo, né, teve um caso de uma perseguição de um carro, de uma briga de trânsito, né? Em que resultou um acidente em que morreu um casal de irmãos, né? Uhum. Então, a pessoa não saiu de casa para fazer isso, né? Mas Claro. a raiva dessas. E o trânsito é muito danado para isso, né? As pessoas ficam com muito afloradas as suas raivas e os seus sentimentos no trânsito, né? Sim, E então, isso daí, imagine, leva uma culpa eterna, né? é Por verdade. ele ser tomado por aquela raiva, aquela pessoa ser tomada por aquela raiva e ter algo que não tem como reparar, entendeu? Por mais que Sim, tenha danos, que tenha repressões, não tem como reparar aquilo, aquele mal, né? E ele vai levar para a vida toda. claro. Travou. Oi, Agora foi eu que travou. recebi a ligação. Agora foi eu que recebi a ligação. Ah, João, aí você tem razão, né? Na verdade, é o que você está falando, né? Eu entendo que a gente precisa aceitar a raiva, né? Acho que isso faz Uhum. parte do autoconhecimento, que é o que você falou, se tem limite, né? Se tem um limite, ou o que é o aceitável, né? Porque sentir, a gente tem que aceitar que sente raiva, Isso, né? É o que a gente falou, é uma emoção. E como a gente tem que uhum. aceitá-la, entendê-la, né? Até para não nos afetar no sentido, aí usando a palavra afeto, no emocional, né? Tem algumas Isso. pessoas perguntando aqui, né? Como que funciona isso biologicamente, né? Qual o impacto disso, por exemplo, no... Alguém perguntou, pode dar uma angina, algum problema? E a gente sabe que emocionalmente isso pode afetar o físico, né? Isso. Então, pode falar. Posso? Não, Então, é isso. nós temos o sistema límbico, né, que é o centro das emoções, né? Então, se o Certo. indivíduo está diante de uma afronta, né, seja ela qual for, algo que desencadeia, né, a emoção de raiva, tem uma série de coisas que acontecem, né? Uma delas, eu não vou dizer por ordem, né, mas vou dizer tudo o que acontece. Então, o coração bate mais forte. Ele começa a ter o coração batendo mais Aham. forte e ele sente, inclusive, a pulsação do coração, né? A maioria das vezes ele não está sentindo o coração batendo, ele está Certo. batendo e ele não sente. Então, a pessoa passa a sentir essa pulsação do coração. Ele passa a ter uma respiração mais rápida, porém menos profunda. Então, ele tem uma sensação de Tá. estar faltando ar, porque ele respira várias vezes, Aham. mas ele respira curtinho, tá? Então, ele tem um rubor uma palidez, aliás, uma palidez de face, né? Porque a circulação sai da periferia toda e vai para os músculos, né? Para ele poder se picar ou ir adiante, Aham. fugir ou entrar na luta, né? E Claro. há um retesamento da musculatura que ela fica sempre preparada para algum movimento, seja ele qual for, tá? Então, o intestino fica meio paralisado, tá? A pessoa às vezes fica com náusea e fica com a sensação de boca seca, né? Isso tudo baseado em vários hormônios, né? Então, o estímulo, né, da raiva, essa emoção grande, né, faz o envio de uma série de ordens do cérebro para a suprarrenal, e aí começa a produzir noradrenalina e adrenalina, tá?
E depois de algum tempo começa a produção de cortisol. O cortisol aumenta a produção de energia, transformando proteínas e gorduras em glicose, tá? Aham. E depois, isso dá fome, certo? Nos animais, quando acaba a agressão, ele volta ao normal tranquilamente e fica gravado na mente lá do animal de que, olha, ele se livrou do leão porque fez tal coisa, tá? Então, o Aham. cortisol dá essa sensação de memória, tá? Certo. Entretanto, quando a pessoa, diferente do animal que é perseguido pelo leão, uma zebra, por exemplo, que é perseguido pelo leão e se salva, o homem é perseguido pelo leão, se salva e continua a se achando perseguido pelo leão o tempo todo, e ele fica inundado por essa quantidade de cortisol, que Entendi. vai fazer com que aumente a fome dele, ele consuma mais, e na maioria das vezes não dá vontade de comer um brócolis, dá vontade de comer gordura, coisa É, gordurosa, coisa, batata frita, essa coisa toda aí, picanha. entendeu? Picanha e por aí, vai tomar bebida alcoólica e tudo mais. Então, o cara já, quando dá cortisol, já está produzindo no corpo dele uma quantidade de carboidrato maior, pela quebra de outras coisas. Ele acrescenta mais isso daí, tá? E ele leva o quê? Dores pelo corpo, por conta desse retesamento muscular no corpo Uhum. todo, né? Então, ele pode até entrar num chamado estado de raiva, em que ele fica reativo a tudo, tá? Alguma Aham. coisa que fuja um pouquinho, né? Porque o emocional também ele faz, não é só por problemas externos, é também por Claro. problemas internos, né? Então, de repente, um bom dia que a pessoa dê para ele, ele acha esse bom dia falso, porque ele já está imaginando lá coisas que não existem muitas vezes, Aham. então o pau quebra, só naquilo ali, entendeu? É. Então, ele está muito reativo, ou seja, um cara que está muito inundado por esses hormônios e tem uma estrutura que não relaxa, porque mesmo que o evento passe, demora um pouco para que tudo se acalme no organismo. E às Uhum. vezes demora muito tempo, né? É Dependendo das verdade. circunstâncias. E aí, ao longo prazo, vai trazendo Ao longo prazo vai desenvolver hipertensão logo de isso. cara, Claro, entendeu? Distúrbios do sono, que a pessoa não vai conseguir dormir porque ela vai ter pesadelos, né? A alma sim, está clamando para mudanças do ego, que o ego claro, modifique a sua conduta em relação a determinadas coisas, né? sim. Então, se porventura eu me acho desvalorizado por determinada pessoa, por que que eu estou me por que que, aliás, uma determinada pessoa que está querendo me depreciar, me desvalorizar e tal, por que que isso está assim? Se É. ele pensa isso, por que que eu fico retado com isso? Entendeu? Uhum, Porque se eu não sou, se eu tenho uma autoestima boa, por que que isso está acontecendo? É porque isso está mexendo nos meus complexos, né? Então claro. está mexendo em uma série de emoções que tem semelhanças umas com as outras, né? E Uhum. aí, pronto, então o grande lance é o que o velho Sócrates falou há muito tempo atrás: conhece-te a ti mesmo, porque depois você vai ver que o cara tá achando isso, o problema é só dele, não é meu, Exato. entendeu? E por aí vai. Exatamente. Você sabe que estou vendo os comentários aqui, muita gente falando: Oi, doutor Medina, boa noite. Boa É, noite, galera. e o Chico até comenta aqui, falou: Nossa, então será que é deve ser por isso que eu, quando sinto muita raiva, depois que passa, meu corpo inteiro dói, ele tá falando, né? E ele também. Inclusive, inclusive, até os fisioterapeutas, quando vão fazer a massagem, até os massagistas, não sei se é Aham. exatamente o fisioterapeuta, os fisioterapeutas e massagistas, quando vão fazer massagens, eles percebem nódulos, né, na região aqui próximo do pescoço, que é onde pesa bastante, né? Então, aí eles chegam para o cliente, muitas vezes, assim: poxa, como você está estressado. Poxa, não conhece o indivíduo do lugar nenhum, às vezes o cara está numa boa, quero relaxar aqui e tal, deita lá, às vezes tira um soninho na hora que vai, Sim, que a massagem induz isso, né? Induz essa questão do bem-estar, sim, a quantidade de endorfinas aumenta, né? Aí na hora que o cara está lá fazendo, não é milagroso também a massagem, né? é Então ele verdade. vai percebendo os nódulos causados por esse represamento que eu acabei de falar. Sim, sim. Vou ler aqui alguns comentários, tá? Uhum. Fortalece, fortalece. Boa noite, doutor Medina. Deus abençoe. Um forte abraço. Filho da dona Maria José. Ah, beleza. A, Ele... a Helena,
150182. Boa noite, doutor Medina. Sou Helena, mãe da Jessiquinha. Ótimo. Um abraço a você, minha Jéssica. Luciene dos Santos Souza, verdade. É só um momento que depois ele volta, né? A raiva ela é pesada e tem um reflexo ruim para qualquer ser humano. Com certeza. E a Marisa Monteiro, 27. Eu, quando sinto raiva, eu respiro fundo, conto até 10 e sigo em frente, né? Ótimo, vamos falar isso daqui a pouco. Então, e a Marta, o problema é quando a pessoa não consegue controlar essa raiva, né? Isso. Realmente acaba até fazendo... Porque a gente faz, na verdade, a raiva ela faz mal, a gente acha que a gente está colocando a raiva para fora, a gente está afetando o outro, fazendo mal para o outro. Mas, na verdade, a gente está fazendo mal para a gente mesmo, né, doutora Medina? Já estou chamando de doutor Medina. Às vezes está fazendo mal para uma comunidade, né? Imagine um chefe raivoso, né? Que tem uma série de funcionários e tudo mais. Entendeu? Então é difícil. Então ele não faz mal a si só, ele faz mal a um bocado de gente, tá? Claro. E principalmente a si, né? Essa questão de ser principalmente a si, isso não tem nada a ver com digamos assim, individualismo ou egoísmo, né? Sim. Jesus, quando disse amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele induziu, né, a necessidade da autoestima, né? Então, eu tenho que me amar para poder amar o próximo, tá? Claro. Porque se eu não me amo, eu não tenho condição de amar genuinamente ninguém. É verdade. Né? E é uma coisa, né? A raiva, né? Quando a gente deixa que isso aconteça, claro que eu sei que não é só o outro que pode fazer com que a gente sinta raiva, né? Mas a gente está dando poder para o outro, né? A gente não está se controlando e parece que a gente está atacando, mas na verdade, se eu demonstro isso e tem um ataque, né? Tem um surto, né? Que tem várias palavras que determinam raiva, né? Eu tô dando poder pro outro, né? Ele conseguiu fazer com que eu ficasse desse jeito. Se alguém me insulta, se alguém me insulta, não, se eu me sinto insultado por alguém, né? Vamos supor, de fato, alguém está me insultando, né? Vamos botar aqui o trânsito. Eu dou uma fechada em alguém, o cara, seu filho de não sei quem. Então, pô, o cara, ele quer realmente que eu me desequilibre, né? Sim. Então, se eu me desequilibrar emocionalmente, pontos para ele. De fato, como você mesmo disse, eu estou dando cartaz, estou dando pontos para ele. Agora, se eu disser, legal, segue seu caminho, meu amigo, vai embora e tal. Paz. Ótimo. Paz, tranquilo. Agora, se eu não botar a raiva para fora e botar a raiva para dentro, vai dar no mesmo. Eu vou botar aquilo, vou botar aquela carinha de paisagem, de bom moço, entendeu? Eu sou bom, eu sou maravilhoso e tudo mais. Não e se eu estiver fervendo por dentro, eu não vou conseguir dormir direito, eu vou ter pesadelos, sonhos perturbadores, né? Eu vou piorar ou dificultar meus relacionamentos, né? Então, principalmente quem está mais próximo, né? Quem está mais próximo, muitas vezes, é o que mais sofre no momento da nossa raiva, né? Então, a intimidade favorece mais a isso, né? Porque eu tenho menos personas, né? Quando eu estou num ambiente confortável, junto com pessoas que me amem, né? Que gostam muito de mim, entendeu? Então, eu me dou esse desfrute, né? Ao passo que se eu estou no meu ambiente de trabalho e que eu preciso daquele emprego, se eu estou com um chefe altamente chato, que exerce em mim um fator estressor muito grande, e eu não posso mandá-lo para aquele lugar, e nem posso sair do emprego, eu vou fazer tudo o melhor possível e vou, de tempos em tempos, ser obrigado a faltar ao trabalho, porque vou estar com uma dor de cabeça grande, ou então dor no corpo todo, ou então pressão alta, ou então uma tontura que não passa de maneira nenhuma, e lá vou eu na minha busca para médicos e tudo mais, e tomei atestado para isso e para aquilo, e tarará, e às vezes até, talvez, internado. Né? É verdade. Às vezes internado por conta disso. Mas ele é tão calmo, como é que isso acontece? Você é estressado? Não, de maneira nenhuma, entendeu? É verdade. Então, isso. Muitas vezes a pessoa aparenta ter uma calma e de fato não tem.
Verdade, né? João, tem mais umas perguntas aqui, ó. O Alex Roca colocou: raiva está sempre relacionada a alguma frustração? E a Muitas Maria, vezes, vou só fazer sim. mais uma aqui. A Maria José, Vamos. o que se pode fazer para não sentir raiva? Pronto. Bom, a primeira pergunta, alguma frustração, sim. Então, normalmente a raiva ela está ligado a fatores negativos, né? Uhum, Seja através do meio externo, seja através do meu meio interno, através de mim mesmo, né? sim. Então, se eu sinto, né, alguma inadequação, tá? Em que aquilo me frustra, né? Pode me dar uma grande tristeza. Se eu quero adquirir determinado bem, tá? E esse bem eu não tenho condição e meu amigo tem, aí já vem a outra, digamos assim, a outra face, né? Aí vem a inveja no Inveja, meio, ou seja, as emoções elas não vêm só, muitas claro. vezes, elas vêm num combo, né? É, Então, aí eu fico com raiva de não ter conseguido comprar tal imóvel, tal carro, e meu amigo que é menos capaz na minha ótica envenenada, digamos assim, em sim. que eu sou muito mais capaz do que ele consegue, eu não consigo. Né? Aí já vem a raiva por eu não conseguir, e a inveja que eu estou tendo por ele, mas inveja, evidentemente, que eu não tenho. Né? Uhum. O único pecado capital que o cara não declara é que ele é invejoso. Né? Mas raiva, às vezes, dá chique. Não, é para mim, toma lá da cá. E não sei o quê, eu não Não levo tem, não aqui tem na, vergonha, né? não, aqui na Bahia o pessoal vai dizer assim: eu tomo sopa para não comer o H, entendeu? Que aqui na Bahia comer o H é coisa ruim, entendeu? Entendi. Então, aqui também não vou comer reggae, é também coisa daqui da Bahia, não vou comer reggae, ou seja, não vou ser enrolado, e Sim. coisas desse tipo, entendeu? Então, a frustração é um dos grandes motivos de desencadear a raiva, né? Uhum. Ok? E a outra pergunta eu esqueci. Diga aí para mim de novo. O que que a gente pode fazer? Tem pessoas já respondendo a pergunta, tá? Assim, ó. O que se Uhum. pode fazer para não sentir raiva? Tem gente falando, não sentir raiva, a pessoa já morreu, já desencarnou. Mas tem pessoas. É E, impossível não sentir raiva, e entendeu? tem pessoas. Agora, Desculpe, tem inclusive, pessoas comentando que. Só para fechar aqui, falando meditação ajuda, porque a gente, ajuda, né, ajuda trabalha sim. essa questão do ego e posterga de repente, não que você não vá ter o sentimento, Uhum. a Roca Pris acabou de falar isso, né? Aí não te segura um pouco para você não agir no momento e deixa as atitudes para um momento que você tiver mais calma, né? Então, enfim, Uhum. tem a pergunta e algumas pessoas já colocando aí, né? Como é que você vê Ótimo, isso, beleza. João? Gandhi, ele dizia, né? Não precisamos ter vergonha da raiva. Ela é algo muito bonito e poderoso que nos leva a agir. Temos que nos envergonhar de exagerarmos a dose, tá? Então, as pessoas cristãs, né, que têm Jesus como grande ídolo, né? Jesus teve seus momentos de raiva, né? Jesus, quando Aham, viu os fariseus no templo falando um bocado de coisa que sim. de fato eles não faziam, Jesus se revoltou e começou a quebrar tudo, entendeu? É, Então, a gente quando vê aquilo, poxa, esse cara daí não deve ser uma boa pessoa, né? Porque como é que um cara faz isso? Não, mas Jesus fez. E até hoje, eu peço todo mundo que estuda a evolução da alma e tal, botam como grandes ícones, né, do que Jung falava, né, do elevado, o Jung bota como completo, né, o grau de individuação da pessoa, né, que, que Jesus e Buda conseguiram, né, chegar lá. E se não chegaram lá, porque é uma coisa altamente teórica, né, ser no total da perfeição, né, no sim. total da integração da consciência com o inconsciente, foram, segundo os estudiosos, quem chegou mais próximo do ideal, entendeu? Então, se até Jesus sentiu isso, quem dirá nós, né? Todos Claro, nós, não vou dizer quem dirá eu não, todos nós, né? sim. Agora, lógico, eu imagino que a raiva seja o seguinte, imagina uma bombinha de São João, aí fica fácil de todo mundo entender.
tem a bombinha de São João de pavio pequenininho, daquele que você toca e já explode logo. E aquele que é pavio maiorzinho, eu quando jogava a bomba, procurava as bombas com pavio maior, né? Para ser que eram mais seguras, né? Então, quando o pavio vai ficando cada vez maior, você tem mais tempo de perceber o que é que está acontecendo com você antes da pólvora começar a ser consumida. Sim. Porque na hora que toca na pólvora, já era. A explosão vai acontecer, tá? Então, o que é que nós podemos fazer para nós não ficarmos ao tempo todo nesse excesso de raiva ou sujeitos a todas as mazelas que a raiva acontece, já que todos os dias várias coisas podem nos dar raiva, né? Então, nós vivemos numa pandemia, né? Com uma série de restrições, isso tudo dá raiva, ou não dá? Dá raiva em todo mundo, né? Cada vez mais, né? Enfim, então, quando vem aquela emoção, começa a ter todas essas alterações fisiológicas e depois a explosão. Não é a explosão logo de cara. A pessoa vai se enchendo e pô, explode, tá? Pois, por que a gente tem que ficar sempre assim? A raiva que estou sentindo, ela está dentro do razoável? Eu vou fazer bom uso dessa raiva? Porque, por exemplo, imagine um delegado, um procurador de justiça, um procurador do trabalho, um promotor público, um juiz, né? Eles estão toda hora tendo raiva de alguém, né? Então, o cara faz um mal-feito danado, o cara estupra, o cara dá um desfalque enorme, né? Enfim, aí o cara comete um delito, esses profissionais que eu citei, lógico, vão ficar com raiva daquilo. E a raiva vai impulsioná-lo, né, a diminuir, ou pelo menos eliminar uma série de malfeitos, uma série de injustiças, né, uma série de coisas ruins para a sociedade. Né? Então, isso o motiva construtivamente a fazer aquilo. Agora, se algum desses profissionais fica raivoso lá e leva essa raiva para casa e para todo mundo, policial é estourado mesmo por conta do trabalho dele. O profissional é estourado com o trabalho dele quando ele não tem um apoio psicológico que a corporação devia dar. Verdade. Porque senão ele vai aprender a controlar os seus impulsos agressivos, já que ele está todo dia, aspas, com a escória da sociedade. Tá? Uma amiga minha, uma vez, foi submetida a uma blitz, né? E aí o cara tava com um fuzil quase que na cara dela, né? Ela entendeu que estava na cara dela, mas eu não entendi, acho que não estava. Mas ela ficou possessa com aquele fuzil, né? Ela é uma médica e tudo mais, tá. Aí eu, como é que o senhor vem para cá, botei isso em cima de mim? Aí o cara diz assim, doutora, a senhora queria que eu... Ela disse que era médica e tudo mais, doutora, a senhora quer que eu lhe entregue flores numa operação policial? Eu não sei quem está diante de mim, entendeu? Então, quando ele disse, a senhora quer que eu... Ele entrou com ironia. Isso é uma das expressões de raiva. Entendeu? Então, ela teve raiva do cara e o cara também, lógico, ficou com raiva dela, né? Sim. Então, se a pessoa começa a perceber, ela começa a pensar assim, o que eu posso fazer para diminuir a minha raiva? Então, uma das primeiras dicas é perceber quando ela está começando. Tá? Então, se ele está percebendo, e ele ainda não está no elevado grau de educação emocional para segurar aquela onda, tem o tal time out, né? Hora de sair, né? Em que sai daquilo ali. Só em sair daquilo ali, antes que a pólvorazinha queime, pronto. Sim. Ele já começa a resolver, a melhorar. Só que ele vai para lá com a raiva ainda lá. Então, a meditação, por exemplo, nem todo mundo se sente preparado para meditar, né? Mas ele pode fazer exercícios respiratórios, né? Ele pode encher o pulmão, soltar devagar. Só nisso daí ele estava com a respiração muito rápida e pouco profunda, né? Então, se ele aprofundar mais a sua respiração, fechar os olhos e contar até 10, o velho contar até 10, e encher o pulmão devagar e saltar mais devagar isso, mais devagar ainda, dali uns 5 minutos ele vai estar uma outra pessoa. Lógico, não vai estar curado de tudo, né, no real sentido da palavra curado, mas ele vai estar bem melhor.
Uhum. Tá? E se ele puder fazer uma avaliação sobre o que aconteceu, por que que eu estou assim? Por que que Sim, fulano me deixou assim? Isso é um problema meu ou dele? Isso é exato. meu? O que ele disse é meu? E começar a fazer perguntas sobre isso, né? E se ele procurar se distrair, olhando quantas tomadas tem na casa, olhando assim, olhando a luz e tal, começar a olhar para o ambiente, olha que coisa interessante ali, olha que livro interessante ali naquela prateleira e tal. Ele Uhum. começar, vai diminuindo isso. Se ele conseguir fazer uma viagemzinha mental para algum lugar bacana que ele esteve, então lembrar de uma pessoa legal, lembrar de uma. Eu mesmo tenho uma netinha maravilhosa, então olhar para a fotinha dela deve ser uma coisa que me dá uma tranquilidade muito grande. Ainda não utilizei isso, mas é uma ferramenta que eu poderia utilizar um dia, né? É, Então, coisas que me confortam, né? Então, isso ajuda bastante e legal. muitas pessoas Uhum. conseguem se livrar disso. Só que Sim. às vezes é algo muito mais profundo. Aí ele precisa muitas vezes de um apoio. Claro. Esse apoio pode ser um apoio medicamentoso ou pode ser um Uhum. apoio psicoterápico, né? Então, às vezes muitas vezes ele precisa, quando é um caso mais grave, ele precisa das duas coisas juntas, né? Ele precisa Sim. de uma medicação para bloquear tudo isso que foi criado no seu organismo através dessas raivas todas, né? Então, ele precisa de algo para apaziguar o organismo. A gente meio dizia assim, melhorar a sopa química, né, doutor, do cérebro, Aham. exatamente. Eu adorei. Aprendi esse negócio da sopa química com ele. Melhorar a sopa química do indivíduo que ele tem na sua cabecinha, tá? Através das medicações, tá? E a psicoterapia vai fazer com que ele tenha um conhecimento maior e consiga lidar melhor com as suas emoções. Através de quê? Autoconhecimento, seja lá a técnica que for, tá? Uma psicoterapia profunda, uma psicoterapia breve e tal. E por aí vai. E dentro disso daí ele vai buscando algo melhor, tá? Claro. Dentro da ótica dele do que é melhor. Eu acho que todas as terapias melhoram, né? Sim. A pessoa que falou aí sobre meditação, com toda certeza, se a pessoa está meditando, ela está entrando em contato, mesmo que o pessoal diz assim, estou botando a cabeça em zero. É impossível deixar a cabeça em zero, mas de qualquer maneira, favorece a melhorar a comunicação do ego, né? Que é o centro da consciência, com o self, que é o centro do seu inconsciente e também da totalidade psíquica, né? Sim. Então, essa comunicação dá uma sensação de encontro com o sagrado. É por isso que antigamente chamavam de Jung de místico, né? Ele não é psicólogo, né? Ele é É, místico. Então, por isso, porque ele entrava nessa vibe aí, e claro. na época o pessoal não tinha ainda essa conhecimento, estava muito ligado aos escritos de Freud, né? E sabemos nós, né? É muito mais Sim. fácil ler Freud do que ler Jung. É. Então, e as academias até hoje são mais freudianas Sim. que dentro da psicologia analítica, né? Enfim, mas Jung imaginava isso, né? Que o inconsciente, o coletivo, né? Que abrange todos nós e o nosso inconsciente pessoal, junto com o nosso ego controlado, né, ou tentado controlado, harmonizado com o self, é que nos dá essa integridade, né? Essa É. integridade que a gente nunca vai conseguir nunca, né? Ser um indivíduo totalmente inteiro, de uma personalidade única. Sim. Mas se a gente for diminuindo essas personalidades paralelas, nós ficamos, sem dúvida nenhuma, pessoas cada vez melhores. E Com o certeza. próprio amadurecimento da pessoa, mesmo que a pessoa não tenha escolaridade, não saiba o que é psicoterapia, não sabe o que é o trabalho de psicólogo, nada disso, o próprio meio da vida favorece com que a pessoa passe a ter um pensamento mais de qualidade, né? Em vez de dizer assim, por que que eu trabalho? Pô, porque que o trabalho é fácil, eu posso ganhar dinheiro, pagar minha casa, pagar minhas contas, pagar meus filhos para a escola. Agora, se ele perguntar para que que eu trabalho, a pessoa não responde logo de cara, ele É para verdade. pensar um pouco, né? Então, para que eu faço isso? Não é por que não. Para Pra que quê? eu reclamei, eu falei mal, eu adotei uma postura agressiva em relação Uhum. àquilo? Para quê? O porquê é fácil. Entra no Claro. para quê para ver como é difícil chegar lá, né? Então, se a pessoa conseguir entrar nesse nível, né?
com toda certeza, a raiva que ele terá, não tem jeito, viu? Quem perguntou da raiva que é para acabar, não tem como acabar com a raiva. Ela vai ficar cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, e a reação à raiva vai ser cada vez melhor. Claro. Porque o tal pavio vai ficar cada vez maior. Então, para explodir, vai demorar. Então, às vezes é dito no jargão popular, fulano tem um pavio muito longo, fulano tem um pavio muito curto. Curto, exato. O que tem um pavio muito curto, eles ao longo do tempo, eles vão colecionando muitas culpas, né? Sim. Se sentem culpados por aquilo que as explosões causaram. Né? Causaram, as explosões causaram. Então, eles vão se sentir cada vez pior, entendeu? Claro. Então, muitas vezes os casamentos são desfeitos, né, por conta disso, né? É verdade. Então, aí, se o indivíduo for se sentindo cada vez melhor, pronto, ele vai ficar cada vez mais equilibrado e respondendo menos energicamente aos impulsos que lhe levam à raiva. Sim. João, temos poucos minutos agora, vou ler mais alguns comentários aqui. O melhor obstetra, um ser humano incrível, a Luciene colocando aqui. O Aderbal, perfeito. Pensar que a raiva nos mata e não o outro pelo qual temos raiva. Curar a raiva é um exercício diário. Manuela Medina, o grande problema da raiva é quando não podemos tirar a pessoa que temos raiva da nossa vida. Exatamente. A Maria José, meu grande amigo, um excelente médico. Foi meu ginecologista, 27 anos. Só agradecer por todo o carinho. Todo mundo falando muito e te agradecendo. Obrigado a todos e todas. A Glorinha Rocha, é preciso muito autocontrole para não sentir ter essa emoção, esse sentimento. Parabéns para quem consegue. E aí, né, falando um pouquinho, pedir para você falar rapidinho aí pra gente. A gente está vendo na televisão acessos de raiva. As pessoas na pandemia, elas estão descontroladas. O juiz dando carteirada e falando, né, com o policial, e ele só pedindo para que a pessoa usasse máscara, ou agressões físicas mesmo, e verbais também, né? O que é isso? É o confinamento que está fazendo isso com as pessoas? Eu acho que é o cerceamento da liberdade, tá? O cerceamento de ir e vir, né? O cerceamento de abraçar as pessoas, de dar beijo, entendeu? Então, eu sou preceptor de residência, né, lá do Hospital Roberto Santos, e eu adoro, né, abraçar minhas residentes, beijar as residentes. As R1s da agora, nunca abracei, nem nunca beijei nenhuma delas. Nada contra elas, tudo a favor, entendeu? Então, essa redução do afeto, mas aí como um sentimento bom, né, essa diminuição da manifestação do bem-querer, e, obviamente, de receber também essa manifestação do outro, isso leva a uma agitação, né? A um mal-estar, né? Então, o cerceamento de fazer esportes, de sentar com os amigos em algum lugar, de não ter aglomeração, né? Eu conheço várias pessoas que adoram casas cheias, sim, as casas cheias de gente, de sair com um monte de gente, de passeio com grupos e turmas. Como é que fica isso em casa, sozinho? E outra coisa, o medo, não é? O medo do outro, né? O medo do outro. A gente está com medo das outras pessoas. Eu fui agraciado, não sei porquê, mas agradeço todos os dias. Eu tive Covid sem sintoma, tá? Eu sou hipertenso, revascularizado, entendeu? Tenho 59 anos, tá? Então, eu poderia ter, talvez até morrido, né? Ou então ficar sequelado, né? E a gente vê pessoas jovens, atletas, como aconteceu com aquele artista da Broadway, né? O cara com 42 anos, faleceu, né? De uma maneira terrível, né? Enfim, então isso é um medo também do outro. Isso faz com que os nervos vão à flor da pele, porque o nível de estresse aumenta bastante, né? Sim. Uma das maneiras de reduzir o estresse uma das maneiras são a atividade física, fazer o que gosta, né? Então, imagine se eu gosto de fazer esporte com os amigos, né? Eu gosto de ir para academia e ver aquela academia cheia e etc, né? É o tal negócio. Ninguém gosta de fila, né? Mas imagine chegar na Disney e ter
catraca livre para todo mundo e todo brinquedo, deve ser um troço sem graça nenhuma, né? Então, essa muvuca, carnaval sem ninguém, imagina, tá lá a banda que eu mais gosto, tá lá o trio elétrico, eu tô eu mais 10. Que Sim, graça tem isso, né? Então, sim, é isso, eu acho que é por isso, nós estamos vivendo. O ser humano sempre tem um grau de reatividade, né? As injustiças em que ele, enquanto cidadão, está sendo submetido, também é outra maneira de claro, provocar isso, né? claro. Então, é isso. Nós estamos numa Legal. situação terrível. É Não vai verdade. melhorar, viu, gente? Não tem praga que nunca acabe. Sempre aconteceu de acabar. É isso mesmo, né? Assim, a gente acaba vendo esse lado do ser humano que todo mundo tem, a gente tem Uhum, que aceitar, a gente também tem, como você bem disse, né? Mas a uhum. gente mexe isso com a gente porque a gente vê no outro aquilo que a gente também tem, né? Nesses momentos Isso, de raiva, de que a gente vê na TV e tudo. Aí você para e eu acho que mexe tanto com a gente por isso, porque a gente também sente isso, né? isso, Então, é bom, é aprendizado também, né? João, isso. eu tenho que ir encerrando por aqui, né? Ah, Obrigado. Você é muito simpática, viu? Adorei. você Adorei esse mesmo. nosso encontro, tá? Olha, o pessoal tá aqui agradecendo, falando que ninguém sente raiva de você. Teve alguém que comentou aqui, raiva de você ninguém sente, tá? Na verdade, assim, eu quero agradecer a participação de todo mundo. Nós tivemos uma participação enorme, viu? Uhum. Muita gente agradecendo pelas suas palavras, que estão recebendo grandes aprendizados aqui. E é bom falar, né? A gente Com precisa certeza. conversar, precisa falar do tema, precisa falar a respeito, seja com um Uhum. amigo, seja com, né, um psicoterapeuta. Não deixar isso crescer dentro da gente, que só vai fazer mal para a gente mesmo, né? Isso. Agradeço. Próxima semana, gente, 19h30. Na verdade, Chico, me ajuda, não lembro se é a próxima semana, é no dia 15, né? Tá certo, Uhum. próxima semana. Vai ser a Márcia Matos e o Maurício. Maurício vai estar aqui com a gente, ele que vai ser o mediador, tá? Agradeço muito toda a participação de vocês. A você, João, vou deixar esse espaço aberto, tá? E o pessoal tá para finalizar perguntando aqui. E aí você fica à vontade também de falar e finalizar como você quiser, mas Uhum. o que deixa você com raiva? Tem alguma coisa? Lógico, eu sou um ser humano igual a qualquer. Quando eu me corto, sangra, entendeu? Eu sou um ser humano igual a qualquer. Olha, várias coisas me dão raiva, né? Então, injustiça, eu acho que é uma delas, né? Então, quando eu não sei por que eu compro muita briga dos outros em relação à injustiça, né? É, falta de amparo, né? Também é outra coisa que me revolta, né? Seja com pessoas ou com animais, né? Então, é isso, em linhas gerais, o que mais me falta de solidariedade também é outra coisa que me dá raiva, né? Não, indivíduo Sim, não solidário, né? Não participar de uma causa, né? De melhorar algo, né? Não digo assim, sair pela rua para fazer atos de caridade, não, mas com próximo, com pessoas que estão próximas a você, claro. tá bom? Então, minha resposta é essa, minha finalização é que eu, primeiro, adorei o convite de estar aqui, tá? Adorei muito, foi uma experiência muito boa, muito boa. A primeira live que eu participo, que eu participo, entendeu? E já foi um E, sucesso! coisa boa. Agradeço a todos e todas que se manifestaram, né? Depois eu vou dar uma olhada aí que eu não tive condição aí na minha falta de treino, não deu para ficar vendo as mensagens e prestando atenção em você ao mesmo tempo, tá bom? Claro. Então pronto, obrigado a todos. Chico, um abraço também, tá? Ok, gente, é só isso. Muito obrigado. Gratidão. Nós agradecemos também. Lembrando que depois vai ficar disponível. Eu vou salvar aqui no finalzinho, vai ficar disponível no IGTV. Depois a gente vai Uhum. colocar lá no YouTube também, né? Oh, No coisa canal do boa. Bora Tá bom. Conversar. Vamos Então, ver. divulguem, né? Acho Uhum. que é importante a gente fazer a divulgação. Não, né? O Bora Conversar é esse espaço para a gente poder falar de assuntos que não são falados, né? Ou porque a gente tem vergonha, como você falou, né, João?
inveja, uma coisa que quase ninguém aceita e fala que Isso. tem. E lá no Bora Conversar tem esse tema. Então, Uhum. é isso. Divulguem. O bate-papo foi uma delícia. Passou muito Obrigado. rápido, né, João? Também E, achei. e eu te agradeço, porque essas conversas, a gente aprende demais, né? Uhum. Com esse bate-papo. E a gente só muitas vezes fala disso, vê em filme, né? Como é que é um dia de fúria, Uhum. e a gente está vendo que isso faz parte da realidade. Então, eu te agradeço pelo seu tempo, agradeço você ter aceito o nosso convite Uhum. e te desejo tudo de bom. E para as Igualmente. pessoas que É estão vendo aqui, a verdadeiro. gente também. Tá joia, minha gente, viu? Obrigadão, viu? Um abraço, tudo de bom para você. Valeu. Felicidade. Tudo de bom, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.